Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais um episódio do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil, feito de empreendedores para empreendedores. E hoje eu recebo essa dupla de feras do Mainô, que é uma startup voltada para a logística, né, do comércio exterior, voltado mais para importação. Vocês vão me explicar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu queria desejar a vocês, né, um ótimo podcast aqui comigo. Meu primeiro aqui no Clube Empreendedor Brasil. Sou jornalista, faço parte do time de comunicação do Clube Empreendedor Brasil. Recebo hoje Eduardo Ferreira, que é sócio fundador do Mainô, e o Felipe Fernandes, que também está aqui com a gente para falar sobre o tema, certo? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, antes de vocês explicarem um pouquinho sobre como é que é o trabalho do Mainô, eu queria que vocês explicassem como que começou a trajetória profissional de vocês. Então, começando, Eduardo, por favor. Tá bom. Obrigado pelo convite. A nossa trajetória profissional, eu sou formado em Ciência da Computação na UFRJ, até nos conhecemos na UFRJ. Tenho uma pós-graduação em Gerência de Projetos de Software, mas assim, uso 5% do que eu aprendi na faculdade, na vida real, né, no empreendedorismo. Você sempre quis empreender? Olha, é um pouco difícil dizer se eu sempre quis empreender. Na verdade, eu historicamente, na minha família, não tem muitos empreendedores. Eu até sempre me questionei de onde vem essa questão essa vontade de empreender que ficou mais latente depois que eu comecei a trabalhar com computação, etc. Eu sempre gostei muito de computação, porque sempre me considerei uma pessoa muito criativa e acredito que vi na computação uma forma de expressar essa criatividade. Então, eu sempre gostei de criar coisas e resolver problemas. Que é o instinto do empreendedor, né? Exatamente. Acho que o empreendedor é um grande... resolve problemas. Acho que essa é a Identifica problemas e trabalha em cima deles, basicamente, você diria. Exatamente, é isso. E você, Felipe, como começou sua trajetória profissional? Até para a gente poder entender quem são as pessoas por trás do Mainô. A gente vê a empresa, mas a gente dificilmente sabe quem está por trás disso, né? Então, quem é você, Felipe? Vamos Legal. lá. Bom, como o Eduardo estava falando, a gente se conheceu na faculdade ainda. Então, a nossa trajetória profissional e pessoal, elas meio que se confundem, porque ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a graduação, a gente estava fundando a Mainô. Né? Então, eu fundei a Mainô, eu tinha 20 anos, né? Então, hoje estou um pouquinho mais velho, né? Ela já tem um bom tempo aí, mas foi muito aquela pegada de a gente querer fazer alguma coisa juntos ali, entendendo que a gente conseguia resolver aqueles problemas que eram difíceis, que a gente estava trabalhando como equipe. Né? A gente se conheceu lá nos laboratórios da COP, na UFRJ. Éramos estagiários. Né? Éramos estagiários ainda, mas fazendo projetos... Na vida dura dos estagiários, todo mundo tem a fase do estágio. Sim, né? sim. Não, e a gente pegou uma época que a gente estudava de manhã, fazia estágio à tarde e desenvolvia a empresa de noite. Então, era aqueles 3 turnos clássicos do empreendedor não tinha início, essa ideia que hoje a gente tem, né, das lideranças mais humanizadas. Então, nosso chefe, ele passava uma tarefa, 5 minutos depois ele batia na janela. E aí, tá pronto? Tá pronto. Nem respirei, sintetizei o pensamento para poder dar início. Exatamente. Eu acho que ele só passava de uma sala para outra batendo e voltava para poder começar tudo só de novo. Só para conferir aí, tá certo, tá exatamente. Pronto. Mas isso faz Manda parte, um abraço né? para ele, Fábio. Um abraço. Fábio, você foi um meio que, né? Não, mas a gente fina. Um potencializador, digamos assim, do pensamento empreendedor de vocês, que eu acho que influencia muito, né? Os chefes que são mais duros na nossa vida, acho que tem uma influência até positiva para quem o profissional que a gente se torna no futuro. Traz pra gente um pouco de segurança de que, cara, se a gente consegue resolver esses desafios que são difíceis, né, dentro do nosso trabalho, a gente consegue se propor também a resolver problemas da sociedade em geral, assim. Né? Exato. Eu acho que, assim, ninguém cobra daquela pessoa que você não acha que pode corresponder, né? Então, se o seu chefe não tá te cobrando, é um problema. Ótimo, muito bom você ter dito isso. Bom, vamos começar então a entender o que é a Mainô, que é uma startup voltada justamente para ser especializada em comércio exterior, porque isso que é muito, muito legal de perguntar para vocês no início. Vocês, na capa do site de vocês, por exemplo, está voltada especializada em Comex, né? No comércio exterior. Mas eu queria entender o que é esse comércio exterior que vocês trabalham, qual é a área que vocês trabalham, e explica também um pouquinho como foi o início da empresa. Eu acho que vai tudo se juntar quando eu explicar essa trajetória inicial e qual foi a sacada que a gente teve, que eu acho que esse é o momento uau, né? Que acho que todo empreendedor tem. Opa, peraí, acho que dá para resolver esse problema e dá para montar um negócio com isso. Nós, depois de montar a Mainô, a gente, na verdade, ficou um bom tempo trabalhando com consultoria, né? Fizemos diversos projetos de software, consultoria
quando eu falo consultoria, é você trabalhar, vender horas de trabalho em troca de dinheiro. Basicamente é isso, é a consultoria. Então, mas a gente sempre quis montar um produto nosso, algo que gerasse um ativo para a empresa, algo que pudesse gerar uma receita recorrente, que a gente pudesse ter algo palpável, né, que gerasse valor para as pessoas a partir de um ativo. E foi quando o pai do Felipe, o seu Newton, que trabalhava no escritório de contabilidade, esse escritório de contabilidade era especializado em atender empresas que faziam importação. E, como escritório de contabilidade lida com a parte tributária fiscal, o seu Newton nos apresentou um problema específico que esse importador passava na hora de fazer a nota fiscal de importação da mercadoria. Parece algo muito, às vezes até trivial, né? Simples, só que o que acontece? Quando uma empresa faz uma importação, quer dizer, traz mercadoria do exterior, geralmente pensa o seguinte: quando você está comprando uma mercadoria no Mercado Livre, o seu fornecedor ele não emite uma nota fiscal para você? Certo. Que é aquele DANF, né? Que vem aquela nota grande. Então, que é o pesadelo, né, para algumas pessoas. É um pesadelo para algumas empresas. Mas, assim, imagina o seguinte: quem deveria emitir essa mercadoria seria o fornecedor no exterior. Só que ele é um fornecedor fora do Brasil, não vai emitir uma nota brasileira, ele não tem nenhum CNPJ. Então, a empresa que está importando precisa emitir esse documento para poder, muitas vezes, tirar a mercadoria do porto e levar para o seu armazém. E se você não emite... a mercadoria dela, ela começa a funcionar, ela começa a trafegar dentro do sistema fiscal brasileiro, né? Ela só começa a trafegar aqui quando ela recebe essa nacionalização da nota fiscal de importação. Essa, então, seria a parte mais burocrática de você importar produtos. Eu acho que esse foi o start, né? Assim, exatamente. Existem várias burocracias, né? Mas esse foi o primeiro problema que a gente se propôs a resolver. Resolvemos, então fizemos um sistema que basicamente substituía a planilha do seu Newton por um software que fazia os cálculos de uma forma mais rápida, mais simples, e começamos a vender algumas licenças. Só que, a partir daí, o que acontece? O evento de importação é um evento que acontece com uma certa casualidade, às vezes, até para as empresas. Tem empresas que importam 3 vezes no ano, e isso já é suficiente para abastecer todos os produtos que ela vende. Então a gente percebeu que isso não ia gerar um negócio recorrente para a gente. E aí, com o tempo, o que a gente fez? A gente começou a desenvolver outras áreas do sistema. Peraí, se a gente já faz a nota de importação, por que não botar esses produtos dentro de um estoque, já que a gente fez a nota de importação? Vocês foram identificando outras problemáticas. Dores, outras problemáticas. Que vocês poderiam trabalhar. Porque o próprio cliente nosso da parte de nota fiscal de importação, ele precisa controlar o estoque dele, ele precisa controlar as vendas, precisa controlar o financeiro, ele precisa fazer todo o fluxo emitir as dele. notas fiscais de venda, que é um outro problema muito grande para vários estados diferentes, e aí você entra no manicômio tributário brasileiro. Os relatórios para contabilidade, aí você tem todas aquelas questões que qualquer empresa tem de comércio no Brasil, mas dentro do contexto de Comex, que bota umas variáveis a mais ali dentro desse desafio. Então, a gente começou a atender esses problemas. E hoje vocês trabalham com grandes empresas, como a Ambev, a Empório das Cervejas, entre outras empresas de microempreendedores, né, pequenos empreendedores. Quais são as principais problemáticas que chegam até vocês? Porque eu acredito que qualquer empresa que cuide dessas dores de forma direta, como vocês fazem, aquele movimento de vou bater cabeça, a empresa bate cabeça até ver que não consegue solucionar aquilo sozinha e aí parte, né, para consultar um serviço, né, contratar um serviço. E aí, no caso, vocês entram, a empresa Mainô entra. Qual é a principal problemática que vocês enfrentam? Que é a principal questão que chega até vocês? Bom, eu acho que essa pergunta é muito interessante porque quando a gente fala de pequenos clientes e grandes clientes, uma coisa que acho que é legal para todo empreendedor saber, o grande cliente ele vai identificar o que você é de melhor. Porque para você entrar numa empresa como a Ambev, para você entrar numa Siemens, que também é nossa cliente, você vai entrar com aquilo que você tem de melhor. Exato. Então, esse é um ponto importante. Então, o que acontece? A Mainô hoje é um RP, um software de gestão para empresas que fazem importação. Naturalmente, a gente não vai substituir um SAP que está rodando na Ambev, que é um RP completo, com diversos módulos de contabilidade, folha de pagamento, etc. Nem é nosso propósito. Mas se você olhar especificamente na parte tributária, a gente é muito bom na parte tributária. A gente acabou, talvez como a gente tenha ido para a área de importação, que é o mais complexo, a gente acabou desenvolvendo uma expertise nessa área tributária. E apesar de não ser o nosso mercado-alvo, porque quando a gente fala de clientes como a Ambev, hoje a gente já tem de Zé Delivery, com a parte de faturamento, né? Se você faz um pedido hoje no Zé,
provavelmente vai receber um cupom fiscal emitido pela Mainô. Nossa, legal isso, sabe? Bem Exato. legal. É a parte a parte tributária. Essa parte tributária, a gente acabou desenvolvendo uma expertise nisso e começamos a virar referência nesse assunto. De forma que essas empresas, mesmo que não estivessem no nosso mercado-alvo, acabaram vindo até a gente por recomendação, por networking, etc., ou por enxergar um potencial. Exato. É um negócio que é bastante importante para qualquer empreendedor, conforme o Eduardo está falando, é a gente identificar quais são os pontos fortes do nosso negócio que a gente consegue tanto atacar o foco de clientes ali, o famoso ICP, né? Você entender qual é o perfil de cliente que você tem, que você pode atacar, mas também entender negócios sinérgicos ali que, sem muito esforço, você vai conseguir também atender. Né? E pode deixar também, assim, pode ser uma via de acesso de você crescer o seu negócio. Né? Então, às vezes, você tentando resolver um problema, se mostrando muito eficaz em um problema com uma gama ali de clientes, você consegue também acessar um negócio paralelo ali, ou então, um esse negócio movimento próximo. Foi o que a Mainô acabou fazendo, né, de fato. Hoje a gente tem tanto grandes clientes que usam partes do nosso software específicas, quanto pequenos clientes que usam o nosso RP completo. Nossa, então vocês conseguem atingir tanto uma problemática quanto as demais, né? Exato. Em uma tacada só, digamos assim. Exato. A gente ficou muito bom no que a gente chama de faturamento, né? A parte de faturamento da Mainô, cara, é excelente. Tem muita gente até que fala assim, olha, para a parte de importação, de comércio exterior e tudo mais, tem o pessoal lá no Rio que eles fazem um negócio que a gente não sabe como é que eles fazem, que é melhor que todo mundo, e aí tem outras soluções que fazem outras coisas legais, mas a gente em faturamento realmente é a melhor solução. Como vocês lidam com empresas de diferentes nichos, vocês sentem que existe uma resistência para a automatização de processos? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, as grandes empresas elas tentam dar conta de tudo. Então, antes delas chegarem até uma empresa como a própria Mainô, elas tentam dar conta de tudo até não dar conta de tudo. Sim. E vocês sentem que talvez exista uma certa resistência mesmo com a automatização de processos, de implementação de tecnologia, recorrer a essas questões mais tecnológicas, vamos dizer assim? Eu acredito que no momento que a dor vem, né, e principalmente se mexe no bolso do empreendedor, do empresário do outro lado, aí a resistência acaba. Né? Por isso que é comum, né? Todo empreendedor talvez já deva ter ouvido falar em negócios nice to have e negócios must have, né? Que o must have é aquilo que o cara tem que ter, não tem jeito. Então, se ele não emitir a nota fiscal de importação, ele não vai tirar a mercadoria do porto. Acabou. Exato. Não tem o que fazer, ele tem que emitir. Tudo bem, ele pode ir num sistema gratuito da Receita e levar 4 dias para emitir uma nota? Pode. Só que aí o que acontece? Esses 4 dias que a mercadoria está parada no porto, vira de um dia para o outro, vira uma armazenagem extra, por exemplo, um período de armazenagem, e ele tem que pagar, sei lá, mais 4 mil, 5 mil reais por conta de demora na emissão da nota de importação. Então, quando dói no bolso, a inovação, as restrições promovem a inovação, né? Então, na hora que dói no bolso, o cara vai buscar a solução. É que a gente chama de custo de oportunidade, né? Você vai tendo um custo de oportunidade ali e vai perdendo, às vezes, competitividade, às vezes você já tem uma venda ali que está negociada, você deixa de fazer, o cliente desiste, porque você demorou no seu processo de entregar a mercadoria. Então, esse custo de oportunidade também é um negócio que no comércio, principalmente, a gente vê que é muito forte. Às vezes é até meio desgastante, assim, é uma dor muito latente. Vocês são integrados a várias empresas, né, que facilitam essa parte burocrática. Quais empresas estão envolvidas junto com a Mainô? Nós temos assim, uma rede de parceiros bem grande, né? Assim, desde plataformas onde os representantes de venda podem tirar os pedidos e cair no Mainô para fazer o faturamento. Assim, passa por exemplo, a gente hoje está integrado com uma plataforma que provê informações tributárias atualizadas diariamente. Então, a gente consome essas informações, traz para o nosso sistema, de forma que todo cliente da Mainô, ele fica seguro tributariamente, fiscalmente, sabendo que as notas que eles estão emitindo estão de acordo com a legislação vigente naquele dia específico. Se mudar de um dia para o outro a legislação de um produto que ele está trabalhando, a gente consegue garantir por conta dessa conectividade. Então, assim, eu acho que o empreendedor tem que aproveitar as parcerias, né? Ninguém faz nada bem sozinho. A gente precisa juntar forças. Então, a gente aproveita bem isso. Sim. Eu acho que dentro desse perfil de cliente, você também tem que entender que você pode trabalhar tanto com, por exemplo, distribuidores, né? Então, você tem um negócio ali onde
você está no início da cadeia produtiva, fazendo a importação, sendo equiparado ali com o fabricante e precisando resolver problemas de início de cadeia produtiva. Então, você vai ter problemas como, por exemplo, gerenciar um armazém, que você vai precisar de parceiros como o WMS, que a gente tem parceiros relacionados a isso. Você vai ter até lá na ponta, quando você quer vender para o varejo, através do Mercado Livre, que você está trazendo a sua importação, colocando dentro do seu estoque, fazendo tudo que tem que fazer e... Cara, quero vender ali pro Felipe no final ali para entregar na casa dele, sei lá, essa lâmpada, né? Que veio lá da China, importada dentro de um container de 80 toneladas. Veio uma lâmpadazinha lá que vai chegar para você na ponta. A gente tem parceiros que integram com marketplace para conseguir fazer esse tipo de operação acontecer. Vocês têm, no caso, um monopólio, digamos assim, de empresas que estão integradas à Mainô em todas as etapas do processo de importação e exportação de um produto, basicamente. Sim, a gente foi identificando parceiros ali chave, né, que a gente foi fazendo, obviamente, integração entre o produto deles e o nosso produto. Alguns são meio transparentes para o cliente, porque está rodando ali embaixo, funcionando meio sem ele perceber. Outros são bem explícitos, né? Como uma ferramenta que está usando na mão do representante, que está a marca lá do parceiro e tudo mais, integra com a nossa. Eu não sei se assim, em outras realidades é diferente, mas no software a coisa mais fácil que tem é você querer fazer tudo. É muito fácil querer fazer tudo. Sempre tem trabalho, né? Você está sempre... Não precisa pensar muito no que fazer, sempre tem alguém te pedindo alguma coisa. Então, fazer tudo é o caminho mais fácil. O difícil... pegar a lista lá que o nosso cliente tem de pedido, você vai pegar uma lista enorme, cara. Exatamente. Tem alguns milhares de solicitações lá. O difícil é você pegar o que é bom e falar, peraí, como é que isso pode ser melhor? Então, como é que isso pode ser ótimo? Como é que isso pode ser excelente? Para você realmente ser reconhecido em uma característica ou em um mercado. É o tal do foco, né, que falam. Vocês usam muito o slogan de otimização de tempo, né? E aí, isso também algo que é muito latente, presente no retorno que vocês têm dos cases de sucesso. Na própria página de vocês tem vários vídeos que as pessoas falam sobre essa otimização de tempo. Um processo que levaria tantas horas, tantos dias, vocês otimizam às vezes para 30 minutos. Como é que vocês pensam, né, nessa questão de melhorar a qualidade do trabalho desses empreendedores para que eles não tenham essa dor de cabeça e justamente para que vocês tragam essa solução de forma eficaz e rápida? A gente tem, assim, 3 pilares, que está inclusive no nosso site, que é o simples, o rápido e especializado em comércio exterior. Então, tudo que a gente faz em todos os processos, no produto, a gente sempre se pergunta como é que isso pode ser mais simples, como é que isso pode ser mais rápido, ou como é que isso pode ser mais especializado em comércio exterior. São esses nossos 3 pilares. Então, acho que o exercício diário disso é o que faz a gente chegar nesse ponto, né? Tem clientes, por exemplo, que já relataram para a gente, que é bem interessante, que ele fala, Eduardo, sem a Mainô, o meu negócio não existiria, porque a quantidade de pessoas que eu teria para fazer toda a parte de faturamento inviabilizaria o meu negócio. Eu não teria como operar. Hoje eu existo por causa da Mainô. Você, por favor, nunca não tire esse sistema do ar. Esse é o melhor feedback que vocês podem ter, né? Sem a empresa de vocês, o negócio de alguém não existiria. É forte, né? Sim. Isso casa muito com aquela questão de você estar automatizando o trabalho de muitas pessoas, né? Então, quando você está começando a trabalhar com... A gente está na área da informação, né? Está se falando muito sobre IA e tudo mais. Mesmo que você não fale tanto sobre IA, puramente você ter ferramentas que ajudam você a ter processos mais simples, que uma pessoa pode fazer o trabalho eventualmente de 5, de 10, e aumentar muito a produtividade naquele setor ou naquela empresa, você reduz o custo, né, da empresa para ela operar aquele negócio e aumenta muito a capacidade dela de entrega, né? Então, sei lá, ela pode ter uma vantagem competitiva onde os competidores dela estão demorando 10 dias para fazer uma entrega que ela consegue fazer em 2, porque ela reduziu passos burocráticos que os competidores dela não conseguiram reduzir, né? Então, ela acaba ganhando nesse processo. Então, assim, eu acho que quando a gente traz esse pilar, e é muito legal isso lá na empresa, que às vezes a gente está discutindo, sei lá, sobre uma feature nova, sobre um problema do cliente, e qualquer um ali levanta uma questão do tipo, mas isso aí não ficou simples. Cara, isso é o suficiente para a gente parar e falar, não, então a gente tem que rever, não ficou simples. Então esses 3 pilares estão presentes em todos os processos da Mainô. Não só no produto, mas também nos processos. Certo.
os processos internos. E você falou sobre essa questão da automatização, da implementação, né, da chegada da inteligência artificial, que já está presente no dia a dia, a gente vê a Alexa, né, por exemplo, mas isso entra numa polêmica também para as grandes empresas, na questão de contratação de mão de obra especializada. Sim. E aí vocês, como vocês já trabalham com isso, já vêm no mercado da ciência e da computação e trabalham com tecnologia voltada para esses processos e otimização e ser um facilitador para essas empresas, vocês acham que a tecnologia vai, de fato, ocupar a mão de obra humana em algumas empresas, como já está acontecendo? Como é que vocês veem esse movimento hoje? Bom... Polêmica. É um tema polêmico. Não, a gente tem uma... Assim, acho que a gente troca muita ideia sobre isso. A gente tem uma visão muito clara de que a mão de obra desqualificada de trabalhos repetitivos vai ser substituída por inteligência artificial, né? Isso não é nenhuma novidade, isso já aconteceu uma série de vezes na história da humanidade, sabe? Quando você sai do campo, né, onde a maioria da população trabalhava no campo, e vai para a cidade porque a gente tem maquinário que consegue resolver o trabalho mais rápido do que um ser humano lá com a enxada e tudo mais, com arado e tudo. A gente estava substituindo o trabalho, só que a gente migrou muito claramente naquela época para o trabalho dentro das cidades. Aí quando você sai da manufatura e vai para a automatização de fábrica, também é um problema, né? O pessoal começa a falar, não, vai acabar com... O que essas empresas, essas pessoas que estão aqui trabalhando na manufatura vão fazer? Ela precisa de emprego, né? E aí cai muito naquela questão, até que a gente estava discutindo de, por exemplo, o operador da máquina agora tem que programar a máquina. Agora, será que todo mundo vai ter capacidade de programar a máquina? Né? Todo mundo vai ter essa capacidade de ser criativo o suficiente ou desenvolver habilidades técnicas que consigam competir num mercado onde a criatividade humana é mais importante do que o trabalho repetitivo? A gente vai ter umas questões assim para serem resolvidas. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade. Isso aconteceu algumas vezes. Já tiveram várias levas dessas. As várias revoluções que tiveram foram exatamente substituições da forma de trabalho. Está acontecendo uma agora, a gente está convivendo com isso. Vocês trabalham com quantas pessoas hoje? Até saber um pouco da sua visão sobre isso que a gente falou. Vou chegar lá no número de pessoas que a gente tem hoje. Mas assim... O que eu vejo hoje na sociedade no geral, né, nós temos o conceito da indústria 4.0, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar nesse termo, que são essas novas tecnologias de inteligência artificial, Big Data, 5G, que convergem para um ponto ótimo, onde a junção delas cria-se coisas super interessantes que automatizam diversos processos, e acho que é tudo isso que a gente está falando. Mas tem um conceito que tem sido elaborado. Inclusive, estava lendo esses dias o relatório da União Europeia sobre esse conceito, que é da indústria 5.0. Aí o pessoal fala, mas Eduardo, a gente acabou de entrar na indústria 4.0, já tem 5.0? Sim, já se discute o conceito do 5.0, por quê? Porque com essas novas tecnologias que invadiram o nosso mundo, especialmente a inteligência artificial, começou-se a se perguntar, peraí, será que um dia a inteligência artificial vai substituir os roteiristas na Netflix, por exemplo? Já tem a greve dos roteiristas nos Estados Unidos. Será que ele vai compor uma música melhor do que um ser humano? Pintar um quadro melhor do que um ser humano? Então, até as atividades criativas começaram a entrar em xeque. Peraí, será que a IA ela vai substituir a criatividade humana? E o ponto que os relatórios concluem e que o estudo ser feito é que a gente quer levar a tecnologia para uma diretriz, uma forma onde ela empodere o ser humano para ele se tornar mais produtivo. Então, a tecnologia ela tem que ser utilizada de uma maneira um pouco mais humanizada para que você crie como se fossem, digamos assim, super funcionários. Então, imagina, você tem um funcionário que, eventualmente, no seu suporte, atende 30 clientes por dia. Mas se ele se utilizar de uma inteligência artificial e ele faz uma curadoria, ele pode atender 100 pessoas por dia. Então, isso traz essa produtividade que a gente está falando, mas não substitui. Se a gente reparar hoje o que a gente tem de tecnologia de inteligência artificial, por exemplo, não tem como substituir. É muito claro um texto que é produzido por uma IA e um texto que é produzido por um humano. A IA tem um limite, né, pelo menos do que a gente tem disponível ainda, tem um limite. Então, a tecnologia utilizada para empoderar as pessoas a produzirem mais é o que está se discutindo na indústria 5.0.
Maravilha. Eu queria voltar um pouquinho sobre o assunto da importação, depois a gente vai falar um pouco ainda sobre tecnologia, que a gente, antes do podcast começar, a gente conversou sobre essa política de anti-importação. E aí eu me questionei sobre isso. O que seria essa política de anti-importação e se isso realmente existe aqui no Brasil? Tá, ok. Bom, o que a gente percebe dentro de uma dinâmica de comércio exterior é que, obviamente, existem as importações e as exportações, né? Se você é uma empresa que quer exportar no Brasil, você vai ter diversos programas de apoio do governo. Você tem o Sebrae, tem o ProGlobal, que é um excelente programa. Você tem a Apex, que é um excelente programa. PayEx, o programa PayEx. Então, assim, tem todo o suporte, todo o apoio para fazer exportação. Então, eles vão te ajudar de forma subsidiada pelo governo a encontrar mercados lá fora, a estruturar a sua empresa. O desafio ele fica muito mais comercial, né? Você encontrar nichos de mercado, encontrar empresas interessadas em fazer essa compra. Quando você tem o outro lado da importação, inverte o jogo. Porque assim, a demanda é muito clara, né? Existe demanda por produtos importados, visto que o Brasil não tem uma indústria muito bem desenvolvida, então a demanda é gigante. Se a gente olhar nessa mesa, provavelmente essa lâmpada deve ser importada, isso aqui deve ser importado, até o spinner é importado, os microfones, etc. E não necessariamente o produto completo, mas as peças da qual foram feitas. Ou as peças, né, exatamente. Se não fosse importação, dificilmente a gente estaria aqui gravando esse podcast com todos esses equipamentos. Não seria, talvez fosse inviável. Então, assim, a importação ela tem a sua importância, só que ela não é reconhecida. Essa importância não é reconhecida. Então, ao contrário da exportação, né, onde existe os incentivos, na importação existem os desincentivos. Ou seja, você tem altas taxas de importação, você tem mecanismos de protecionismo, contra as importações e a burocracia. Que o Brasil é mais incentivado, digamos assim, a exportar do que importar produtos? Não, com certeza. Isso sistematicamente, assim, você tem muito mais facilidade, até fiscal, de você fazer uma exportação do que fazer uma importação, né? Até por conta, assim, o importador hoje, que isso tem que ser posto, assim, o importador hoje, ele equivale a vamos dizer assim, legalmente ele é equivalente a um fabricante, a um industrial, né, no Brasil. Então, onde que é mais fácil você fazer a fiscalização na cadeia produtiva? No início da cadeia produtiva, onde você tem poucos players, né, tem poucas empresas trabalhando, ou lá na ponta no varejão, onde tem não sei quantos milhões de empresas ativas? Obviamente que é mais fácil você fiscalizar o início da cadeia produtiva. Sendo assim, toda a burocracia que você traz para o início da cadeia produtiva ali, de você fazer uma taxação, uma verificação maior, fazer um licenciamento, é feito no importador e no industriário também. Então, toda essa parte que você tem de peso, de fiscalizar, de garantir que a tributação, de repente, do próximo nível já está sendo paga, ela é feita no início da cadeia. Ela não é feita pelo cara do varejo. O cara do varejo trabalha no mercado meio cinza, às vezes consegue fiscalizar, às vezes não, sabe? Tem algumas políticas que facilitam a fiscalização, mas não é tanto. Agora, o cara que está no início da cadeia, ele é extremamente fiscalizado. E o importador está lá, né? Então, além dele, por política, né, obviamente, para se ter governança em cima desse processo todo pelos órgãos governamentais, ser mais fácil isso acontecer nisso da cadeia produtiva, então o industriário e o importador vai fazer isso, vai sofrer isso, ele ainda é tratado negativamente na conta ali da balança comercial, né, que é conforme o Eduardo falou, né, a exportação menos a importação. Né? Só é interessante para o país quando a exportação é maior do que a importação. Só que é a importação que dá acesso a gente à tecnologia, né? A gente não tem grandes... Inclusive, a exportação não existe sem a importação. Exatamente. Porque até o Brasil ele tem uma dinâmica de exportar commodities, principalmente o agro, né? A gente fala que é muito forte no Brasil, mas o agro só consegue exportar nessa produtividade porque a gente importa fertilizantes, a gente importa... maquinário agrícola. Maquinário agrícola. De grande porte. As coisas estão intimamente relacionadas. Eu gosto muito mais do termo movimento comercial, que é a importação mais as exportações. Quanto maior o movimento comercial, mais o Brasil está inserido
no mercado globalizado. E não essa ideia de que importação tem um peso maior ou menor do que a exportação, né? Perfeito. E a gente falamos em exportação agora, de importação, perdão, e esse 2 pesos e 2 medidas. E a gente vai ter um evento aqui no Brasil, né? Que é o maior evento do Brasil sobre importação, que é o MBC, né? O Mainô Business Conference. Vai ser no dia 27 de outubro, Eduardo? Exatamente, de 27 de outubro, porque o Dia do Importador, que a Mainô também criou, é no dia 29 de outubro. Então é a sexta-feira mais próxima do Dia do Importador. E como surgiu esse Dia do Importador? Então, o Dia do Importador foi uma ideia que surgiu a partir de um insight, de um programa que a gente participou de aceleração, onde a gente foi inspirado no Max Milhas, que o Max Milhas fundou o Dia Mundial das Milhas. Não sei se você sabia, mas existe o Dia Mundial das Milhas porque foi instituído pelo Max, do Max Milhas. E a gente falou, por que não criar o Dia do Importador? Não existe o Dia do Importador, existe o Dia do Comércio Exterior, mas não do importador. A gente falou, caramba, vamos criar porque o importador merece esse dia. Né? É tão difícil, tão dura a vida do importador, vamos criar um dia para ele. E começamos a pesquisar, qual vai ser o dia? Qual é o dia simbólico para ser o Dia do Importador? E eu lembrava que na época que eu estudei, né, eu estudei sobre reserva de mercado brasileira. E durante a década de 80, início da década de 90, foi proibido importar equipamentos de informática no Brasil. E a grande ideia, né, dessa péssima ideia, inclusive, era que iria se desenvolver a indústria nacional em relação à informática. E o que aconteceu... O pessoal conheceu como reserva de mercado, né? Conheceu como reserva de mercado. E o que aconteceu na prática foi que o Brasil ficou 8 anos atrasado. A tecnologia, os microcomputadores pessoais começaram a surgir em outros lugares do mundo e o Brasil ficou extremamente atrasado em termos tecnológicos. Tanto que no dia 29 de outubro de 92, quando terminou essa lei, imediatamente começou-se a se importar equipamentos de informática e o Brasil retomou o caminho do crescimento em tecnologia e inovação. Então, eu acho que essa data ela marca um período para a gente não esquecer o quão mal faz você ter uma política protecionista e de reserva de mercado. Por isso o Dia do Importador. E esse evento, sendo o maior de importação do nosso país, do que ele consiste? Para as pessoas terem uma noção do que vai ser esse evento aqui no Brasil, onde que vai ser feito, faz um pouco dessa divulgação para as pessoas que trabalham com importação de produtos poderem estar presentes e até potencializarem o networking, conhecimento, né, sobre outras empresas dessa área, desse ramo. Legal. Assim, a Mainô, como uma empresa de tecnologia, a gente não podia deixar de falar de tecnologia na importação. Então, o evento está baseado em alguns pilares, né? Primeiro, a gente quer promover um ambiente de negócios lá dentro. Então, a gente quer que as empresas façam negócios. Vamos promover dinâmicas para que as empresas possam fazer negócio lá dentro. Outro pilar é inovação. Então, a gente vai trazer assuntos relacionados à tecnologia e inovação. Tanto a indústria 5.0, né? Todas essas coisas que a gente vem falando aqui, a gente vai trazer lá também. O tema do Mainô Business Conference desse ano é a importação 5.0. Por que importação 5.0? Porque como existe a discussão da indústria 5.0, a gente quer trazer essa discussão da indústria para a importação e quer fazer com que as pessoas que forem ao evento ajudem a co-criar, a instanciar, né, o que é a importação 5.0. Se a gente pegar o conceito da indústria 5.0 aplicado à importação, o que isso significa na prática? Então, eu acho que é um marco assim, para as pessoas que forem, vão ajudar a contribuir para essa discussão e a fomentar e talvez até no futuro dizer, poxa, eu participei dessa discussão, hoje a importação 5.0 é desse jeito, porque foi discutido no MBC em 2023 e eu estava lá. Vai ser um evento voltado para isso mesmo, né? Para essa reflexão sobre os impactos da tecnologia na importação, todos os processos, até para aproximar quem empreende com produtos importados a ter uma noção do que está por trás disso, né? Exatamente. Conforme a gente estava falando, a gente hoje está num momento que se discute muito sobre IA, se discute muito sobre otimização de processo, sobre melhoria ali de produtividade, sobre quanto que o profissional brasileiro é produtivo ou não é produtivo frente ao americano, ao europeu e tudo mais. Então, essas questões a gente vai trazer para serem discutidas um pouco ali dentro pelo menos para incentivar, né, essa discussão dentro do mercado, né, dentro ali do MBC. E a gente espera que isso, assim como o Dia do Importador foi um embrião lá que gerou muito reflexo positivo dentro da internet, né? Hoje, no Dia do Importador, a gente vê sempre várias empresas se posicionando positivamente frente a essa questão que a gente levantou alguns anos atrás, que isso também possa
ser uma semente aí de uma discussão nova dentro do mercado de comércio exterior, né? Exatamente puxando para essa questão do movimento comercial, parando um pouco da questão da balança comercial, trazendo a importância do importador para poder trazer vantagem competitiva para o país como um todo, né? Para a gente conseguir se posicionar melhor, né? E acabar com alguns preconceitos que existem em frente à importação, dado que isso é super importante para o desenvolvimento de qualquer economia, né? Eduardo, no dia do evento, né, essa data também está marcada para o pré-lançamento do seu livro, que você tinha comentado? Exatamente. Eu estou escrevendo um livro, chama-se Empresarize-se, depois eu posso falar um pouquinho sobre ele, mas o que a gente vai fazer? Vou fazer um pré-lançamento do livro no MBC. Infelizmente, sim, o processo de lançar um livro é um processo um pouquinho demorado, mas a gente vai fazer um pré-lançamento para ser entregue no fim do ano, até o fim do ano. Então, o presentinho de Natal desse ano é o livro Empresarize. Muito bom, ótima divulgação. Tá ali, né? Outubro, vem novembro, dezembro já é o Natal, né? Aniversário de muitas pessoas, inclusive o meu dia 20 de novembro. Quem sabe vocês podem me presentear com o livro do Empresarize. Não sou empreendedora ainda, mas acho que no Clube Empreendedor, essa sina do empreendedorismo acaba que a fica semente na nossa veia. Exatamente. Pode não ser um empreendedor da sua própria empresa, mas é um intraempreendedor, né? Exatamente. Tem que empreender e vocês acham que essa questão do empreender, você precisa necessariamente ter um negócio para você ser um empreendedor, ter uma visão empreendedora? Vou deixar ele falar que ele está escrevendo um livro sobre isso. Pô. Não, o que acontece? Na verdade, o livro eu quero até diferenciar um pouco o empreendedor do empresário. Tá? Eu acho que o Brasil é um país extremamente empreendedor. Nós temos 13 milhões de empreendedores, é muita gente empreendendo. Por sua vez, assim, um país que tem muitos empreendedores por necessidade, mas o empreendedor está ligado a um conjunto de comportamentos. Então, você ter um comportamento empreendedor é ótimo, vai te ajudar a alavancar um negócio e vai te ajudar a alavancar, por exemplo, sua carreira dentro de uma empresa. Você certamente pode empreender dentro de uma empresa, que é o tal do intraempreendedorismo, né? Eu não estou inventando nenhum conceito aqui. Mas o ponto do livro principal é a gente falar que a gente precisa de mais empresários. A gente precisa que alguns empreendedores, a gente sabe que não são todos, mas os que lerem o livro e se inspirarem e entenderem essa trajetória, o que eu espero é que eles virem empresários, se tornem empresários. Porque o empresário, ele é gestor do próprio negócio e ele cria uma empresa não para gerar um emprego para si próprio. Ele cria uma empresa para funcionar sem ele. E essa diferençazinha ela é crucial em cada decisão que você toma no seu dia. Totalmente. Então, o que eu quero falar nesse livro é sobre como a gente fez essa trajetória de começar como freelancer, digamos assim, praticamente, porque a gente fazia projeto onde nós mesmos trabalhávamos, então a empresa existia para gerar emprego para a gente. Exatamente. Como milhões de pessoas no Brasil fazem a mesma coisa, e como é que você faz essa trajetória para se tornar empresário? Ter uma empresa, um negócio que existe independente de você. Ela não está ali para gerar um emprego para você. Pelo contrário, você está ali trabalhando para fomentar algo que foi criado independente de você. Maravilha. Olha, eu queria agradecer a participação de vocês e já convido para dois próximos eventos aqui do Clube Empreendedor. O primeiro, que vai ser no dia 17 de outubro, com a Rita Fernandes, ela que é CEO do Brasil Despachos, vai ser no dia 17 de outubro no Clube Empreendedor, e vai ser um workshop voltado para comércio exterior, e que o tema será estratégias para exportação. Então, para os empreendedores que querem alavancar os seus negócios fora do Brasil, esse evento vai ser voltado justamente para isso, então vocês estão mais do que convidados. E o nosso segundo evento vai ser no dia 6 e 7 de novembro, então já marca aí na data, tanto vocês quanto as pessoas que forem assistir esse podcast. No dia 6 e 7 de novembro deste ano, vai acontecer o segundo Fórum de Soluções do Porto Logístico, Comex Log RJ. A gente vai reunir diversas autoridades, a gente já convidou vice-presidente do Brasil, a gente convidou, inclusive, governador do estado, além de deputados, políticos, voltados para essa questão da logística do Porto do Rio, do Porto Maravilha, para ser um debate também não só sobre a exportação, mas sobre a importação também, como vocês mesmos disseram. Legal. Que para não haver esses dois pesos e duas medidas para que a gente consiga dialogar. Então, agradeço muito a vocês e dou agora deixo esse espaço para que vocês possam divulgar o evento do MBC, mas também possam divulgar a Mainô para que as pessoas consigam cada vez mais chegarem até vocês de uma forma mais rápida e eficaz para os processos dos negócios. Bacana. Bom, acho que eu vou falar um pouquinho sobre a Mainô. Eu acho que
qualquer empresa que trabalha hoje, principalmente com importação, né? Com exportação também, a gente tem uma base de clientes significativa de exportadores. Hoje, só para você ter ideia, a gente atua com mais de 1.300 CNPJs no Brasil todo, né? Então, mesmo trabalhando com exportação, né? Apesar de a gente falar bastante sobre importação, a gente consegue ajudar em diversos desafios ali na cadeia produtiva. Mas se você tem uma empresa de importação e precisa de tecnologia para poder alavancar os seus processos, andar mais rápido, conseguir diminuir o seu custo de burocratizar os processos da sua empresa, a Mainô vai te ajudar com certeza a fazer isso com um custo muito competitivo. Então, conversa com a gente, entra lá no site www.mainô.com.br, faz um cadastro, você tem um acesso ali livre, você consegue testar durante alguns dias, conversa com a nossa equipe ali de vendas, eles conseguem te orientar também. É bem interessante vocês conhecerem um pouquinho sobre essa tecnologia e vocês vão ver que, de repente, o trabalho que vocês estão demorando aí 2 semanas para poder fazer, vocês vão fazer em 2 minutos, né? Conforme a gente divulga ali, principalmente essa parte de importação. Tá bom? A gente é o único sistema de comércio exterior do Brasil que tem teste gratuito. Alguém pode entrar no nosso site e testar o sistema justamente porque a gente sabe que é um processo complexo, né, trabalhar com importação, mas a gente tenta tornar ele simples. Então, a gente meio que se garante de deixar o cara acessar nosso sistema sem falar com ninguém. Então, é um ponto que as pessoas têm que levar em consideração na hora de contratar um sistema. Mas queria falar um pouquinho sobre o evento, sobre o MBC, convidar todas as pessoas que estejam assistindo aqui esse podcast para estar no dia 27 de outubro, no Mainô Business Conference. Não só participar da discussão do Importação 5.0, mas também sair com insights para você aplicar na segunda-feira na sua empresa. Acho que a gente sempre tem essa diretriz no nosso evento. Você sair com insights, com a cabeça borbulhando e coisas que vocês vão aplicar já no próximo dia útil. Tá? Então, é isso. Queria agradecer o convite de estar aqui no podcast, ao Clube Empreendedor, ao convite dos outros eventos também. Se minha filha ainda não tiver nascido, que falta pouco, estarei aqui. Eu espero que ela demore um pouquinho ali no forno para que você consiga estar presente. Ambos, né, consigam estar presentes nos nossos próximos eventos, até porque o Clube Empreendedor vai marcar presença no evento do dia 27 de outubro da MBC. Bom, esse foi mais um episódio do Clubecast, podcast do Clube Empreendedor Brasil. Curta, compartilha com aquele empreendedor que precisa ali de um incentivo e está quebrando a cabeça, né, com os negócios e com as partes burocráticas. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau.